Essa é a teoria do Big Bang, a explosão que originou o universo. Os astrônomos têm apresentado provas convincentes de que o universo primordial se expandiu de modo muito rápido a partir de uma bola de fogo minúscula e incrivelmente quente há 15 bilhões de anos. Mas como podemos explicar o próprio início do universo, no qual as leis da física deixam de valer? Algumas correntes religiosas respondem a essa questão como o instante da criação e o início do tempo. Mas o ateu pode responder que talvez exista uma extensão de tempo infinita, em que vários universos teriam surgido de modo espontâneo, por mero acaso. Ou mesmo, um cientista poderia explicar que talvez exista um universo oscilante, em que uma fase anterior de contração precedeu a atual fase da expansão. O fato é que, na interpretação da história do surgimento do universo, a religião encontra a ciência. Eu sou Walter Avelar e essa é a unidade 2 da disciplina Religião, Ciência e Tecnologia, com o tema Ciência e Religião, inimigas, estranhas e parceiras. Na unidade anterior, você deve ter percebido que os conflitos relatados foram sempre entre uma descoberta científica e a religião cristã de postura tradicional. Contudo, a relação entre a entidade ciência e a entidade religião exige uma discussão mais complexa. Primeiramente, quando se fala em ciência, na verdade está referindo-se a inúmeras disciplinas científicas, cada uma com seus objetos de estudo e seus métodos respectivos de pesquisa. Se levarmos em conta essas diferenças, vamos perceber que elas têm posicionamentos diferentes quanto à religião. Por exemplo, a relação entre química e religião são muito diferentes das relações entre biologia e religião. O termo religião também se refere a um número muito grande de fenômenos que são difíceis de enquadrar com precisão no conceito. As inúmeras religiões também possuem atitudes diferentes perante a ciência. Não se pode presumir que o cristianismo, o islamismo ou o hinduísmo mantenham o mesmo tipo de relação com a biologia, por exemplo. Podemos acrescentar ainda que nem no interior de uma mesma religião vamos encontrar posições similares entre as diferentes correntes de indivíduos. Levando em consideração a religião cristã no Ocidente, por exemplo, que foi a que mais interagiu com as ciências naturais, vamos encontrar escolas de pensamentos como o protestantismo liberal, a neo-ortodoxia e o fundamentalismo, com posições totalmente diferentes sobre a ciência. Nos últimos anos, com o crescente interesse no tema ciência e religião, vários estudiosos tentaram organizar metodologicamente a interação dessas entidades, elaborando esquemas que facilitassem o entendimento. Alguns adotaram modelos com um número grande de classificações, tornando complexo o exame de uma grande diversidade de ramos da ciência. Já os críticos alegam que agrupar as relações entre ciência e religião num esquema de classificação qualquer não abrangeria a grande complexidade e os diferentes contextos dessa interação. Apesar das controvérsias e modelos, preferimos adotar uma dessas tipologias em nossos estudos. O modelo de Ian Babur. Essa tipologia consegue, de certa forma, atender todos os séculos, a partir do surgimento da ciência moderna e em todas as ciências. Babur elaborou um esquema com 4 categorias, como auxílio para classificar a grande variedade de formas que relaciona a ciência com a religião. O conflito. Nessa dimensão, há 2 lados extremamente opostos. De um lado, os cientistas ateus, do outro, os literalistas bíblicos. Estes acreditam que ciência e religião são inimigas. A independência. Nesse ponto de vista, as 2 entidades tratam de assuntos completamente diferentes, que não se misturam. Enquanto a ciência investiga como as coisas funcionam e lida com fatos objetivos,
A religião preocupa-se com valores e com o sentido último. O diálogo. Na concepção de que o diálogo entre a religião e a ciência é possível, os teólogos e cientistas se empenham para relacionarem as suas áreas em cima de alguns tópicos, como as metodologias de ambas podem se mostrarem semelhantes. As fronteiras das ciências levantam questão limite que a própria ciência não consegue responder, abrindo as portas para a religião. Os conceitos da ciência são utilizados para fazer uma analogia da relação de Deus com o mundo. Por último, a integração. Nesse gênero mais abrangente de interação entre a ciência e a religião, os seus defensores buscam uma integração maior entre as duas entidades. Todas essas possibilidades vamos ver detalhadamente mais adiante, juntamente com as descobertas científicas, como a teoria do Big Bang, a física quântica, a genética e outras, reforçando a ideia de que o tema religião e ciência é muito complexo.